Salve, salve galera, aqui é o Liam e vocês estão ouvindo a 4ª temporada do Via Lactoc, o programa de entrevistas da cultura Cosmo que tem a missão de conectar e inspirar artistas e público de todo o Brasil. E no episódio de hoje, temos a honra de receber uma convidada cuja trajetória é um verdadeiro convite à reflexão sobre disciplina, corpo, mente e processo criativo. A professora Débora Zamarioli é uma figura multifacetada, professora de artes cênicas da UFSC, atriz, artista marcial, acupunturista e autora do livro Uma Atriz em Cultivo pelas Artes Marciais. Sua pesquisa e prática integram de forma única o rigor das artes marciais com a expressividade das artes cênicas, oferecendo uma perspectiva riquíssima sobre a arte como um momento de vida do próprio ser. Professora Débora, é um privilégio tê-la conosco. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja muito bem-vinda. Obrigada, Lourenço. Eu quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui e conversar contigo sobre arte marcial. Vamos lá. Vamos que vamos, então. Professora, para a gente iniciar o nosso episódio de hoje, que eu acho que vai ter muitos insights, eu estou bem animado, conta um pouco para a gente a tua história, se apresenta um pouco para quem não te conhece e todo mundo que está nos vendo. Tá bom. Então, meu nome é Débora, eu tenho formação em artes cênicas, né? Então sempre fiz teatro desde adolescente na escola, né? Antes disso eu já dançava, então tenho um percurso na dança desde pitiquinha, e aí fui fazer a minha formação profissional no teatro, né? Nas artes cênicas, que eu imaginava que era ali que eu ia juntar tudo, né? A dança, a atuação, né? Então sempre tive essa vontade de ser atriz. Então aí fiz a minha formação e fiz tudo, né? A graduação, a pós-graduação e tudo. Aí hoje eu sou professora de artes cênicas, sou atriz, né? Lá em São Paulo, a minha formação é toda lá em São Paulo, em Campinas. E tive companhia já de teatro. Que legal, trabalhei não muito sabia. em teatro de grupo, sim. Uhum. Então, antes de ir para cá, estava com a companhia lá em São Paulo, né? Aí, quando eu vim para Floripa, aí eu vim por conta do concurso, né, que eu passei aqui, então sou professora aqui do curso de artes cênicas da UFSC, e também sou artista marcial, né, em algum momento da minha vida, eu tive que fazer uma atividade física que eu não estava fazendo, né, estava dando muita aula, e aí eu passava sempre na frente de uma academia de Kung Fu, lá em São Paulo, e eu falei, vou tentar, vamos ver como é que é. E aí eu entrei, e aí eu não consegui parar mais. E aí hoje eu sou professora de Kung Fu, tenho escola, casei com meu professor, então aí também é tudo Escreveu um livro. Escrevi um livro, então agora tudo é teatro e Kung Fu. Incrível, professora. E até a gente vai aproveitar o gancho, então, para falar um pouco do teu livro, né? E a junção de todas as artes. Seu livro, Uma Atriz em Cultivo pelas Artes Marciais, explora a intersecção entre essas duas áreas. Para muitos artistas, a disciplina é vista como algo que pode cercear a criatividade. Como a senhora enxerga a disciplina, especialmente oriunda das artes marciais, como um catalisador e não um limitador para o processo criativo e a expressão artística? Olha só, Lourenço, dentro dessa minha história de vida, né, eu comecei lá pequenininha na dança, e essa dança foi o balé clássico. E uma coisa que tem no balé clássico é regra e disciplina. E eu sempre gostei muito. Então, já era também um pouco da minha natureza gostar da disciplina e gostar dessas... Na verdade, não é a disciplina, é entender que ela é uma regra, ela te ordena para você criar mais, para você desafiar suas potencialidades, né? Então, lá do balé clássico, você tem uma linguagem, né? Uma técnica que você tem que seguir e você tem que treinar, né? O corpo para aquela técnica, não é uma técnica fácil, né? Então, é uma técnica que já te coloca um treino regular e se você, para ter regularidade, você tem que ter disciplina, né? Você tem uma rotina de aula,
né? Então, você vai começar a aula, vai ter o cumprimento, você vai fazer toda uma rotina de barra, uma rotina de centro, uma rotina de saltos e várias coisas. E você vai vendo que essas repetições dessas rotinas vão te aprimorando, né? Você vai fazendo e isso vai te aprimorando. Então, eu sentia sempre a disciplina não como uma cerceadora, mas algo que é inerente à prática. Legal. É inerente a uma técnica. E a arte marcial, né? Por isso também eu me apaixonei, né? Não tinha como, né? Dentro da arte marcial. Eu já até tinha experimentado outras artes marciais, mas às vezes eu achava muito solto, Uhum. né? E aí no Kung Fu é bem rígido, né? Então, você também tem uma rotina de aula, né? Você tem lá a parte do aquecimento, você tem uma parte principal que vai variando, mas você tem essas rotinas e através da técnica, da disciplina, você vai treinando, né? E aí, para a arte, é a mesma coisa, né? Por exemplo, nas artes cênicas, né? Nosso teatro aqui no Ocidente não necessariamente tem uma técnica pré-estabelecida. Ele não é um teatro de códigos, né? Com uma linguagem firmada, né? Então, igual o teatro No, o teatro Kabuki, teatro, né, de linguagens orientais, que tem uma forma para ele Sim. acontecer, né? Então, aqui é muito amplo, né? A gente tem uma linguagem, várias linguagens de teatro. Mas para você se aprimorar nessas linguagens, há também um certo treino para isso, né? Seja da sua potencialidade vocal, seja da sua potencialidade corporal, seja das suas técnicas de memorização, se você for trabalhar texto, né? Sim. Seja um trabalho porque o teatro é jogo, então você tem que treinar esse jogo também, não é assim que acontece que você treina jogo, ou uma escrita, enfim, acho que mesmo, né, nessa área da música, que eu não entendo, mas o treino é importante, Sim. né? Você adquirir também um treino auditivo Auditivo. mesmo, Aham. né? Um treino de sensibilidade, porque a gente treina a sensibilidade também para a criação. Sim. E para treinar tem que ter disciplina, E né? repetição. Aham. A palavra Kung Fu, né? O Kung Fu a gente entende como arte marcial, a gente chama de arte marcial ou Kung Fu, né? Mas Kung Fu, a palavra Kung Fu é uma habilidade que você adquire através de muita repetição. Você pode traduzir como trabalho árduo, trabalho duro, trabalho ao longo do tempo. Então, você adquire uma habilidade através dessa repetição disciplinada, Uhum. né? Porque repetição é isso também, né? Não adianta Sim. fazer uma vez e depois fazer outra. Repetir só Lá daqui no, um mês. daqui a um mês, né? Então, é essa habilidade que você adquire ao longo do tempo e que ela nunca está pronta, né? Sim. Então, ela te dá também esse percurso essa ideia de processualidade, né? Tudo é processo. E a disciplina, na verdade, é uma margem que vai contendo esse rio, né? E o rio pode andar rápido, pode andar devagar, o rio pode ter chovido na cabeceira, então vem aquele volume de água, ele pode estar seco, mas a disciplina, ela está sempre ali, ó, margeando. E às vezes a criatividade vai fazer assim, ó, Sim. né? E ela vai fertilizar essas margens. E tem dois pontos bem interessantes que a senhora falou do processo, né? Tem muitos artistas que morrem de ansiedade e já querem tudo para ontem e perdem o saborear o processo. Eu sou um caso disso, que às vezes eu me perco nessa ansiedade, né? Mas é muito interessante ver a senhora falando sobre o processo, disciplina e toda essa questão de repetição como aperfeiçoamento e não uma coisa focando no resultado, né? Direto. A relação vai ser direta quando você chegar lá no resultado, Sim. Aham. mas você tem que passar pelo processo, Sim. né? Você tem que... o tempo é o seu aliado, né? A gente não nasceu e começou a andar. Verdade. Então, a gente nasceu, a gente rastejou, primeiro reconheceu, nossos sentidos vão se aprimorando, aí rasteja, aí vai, os apoios, aí depois está engatinhando, e aí vai escalando, e aí tudo vai crescendo. Então, tudo que a gente faz precisa de tempo de amadurecimento, né? Fazer parte da vida. A vida é um processo mesmo, né? Sim. E você entender esse fazer artístico também como uma relação com a sua vida, né? Com esse processo que você passa. Por isso que é tão bacana quando a gente pratica uma arte marcial
ou algum tipo de dança, algo que você repete, né, com prazer, assim, que você vai percebendo, quando você olha para trás e fala, eu comecei aqui, e repeti, olha aqui como já está agora. Sim. Né? E eu não estou pensando, não, porque no futuro eu vou fazer uma forma tal, vou fazer um soco, vou fazer um chute super. Não, você está se aprimorando. E aí, de repente acontece, Sim. né? E não é de repente acontece, foram longos Só anos que para esse de repente acontece. exato, e aí a gente se perde no processo, falando por mim, né? Se perde no processo, aí fica se comparando, e aí não percebe que o próprio processo já foi um grande não limitador de criatividade. Tu conheceu tantas coisas ali que conseguiu expandir a tua ideia para criar novos horizontes, isso falando da arte, música, teatro também, né? Eu acho muito legal. E aí a gente pode puxar o gancho que no seu livro a senhora aborda a magia dos rituais em uma cultura e nas experiências dela, né? Como a criação de rituais e a repetição consciente de ações podem transformar a prática artística em algo mais profundo e menos uma mera execução. Tu poderia nos aprofundar das tuas vivências, das tuas experiências? Se teve algum ritual que tu vivenciou e te manteve focada na experiência do presente e dali surgiu uma criação que marcou a senhora? Eu acho que essa parte dos rituais tem muito a ver, uma continuidade do que a gente está falando da disciplina e da repetição, né? Porque os rituais, eles fazem parte da gente, né? Nós somos, né, seres humanos da nossa humanidade faz parte o simbólico e o poético, Sim. né? E esse entender, eu acho que o ritual está muito ligado a esse entender o invisível, né? Os rituais estão muito ligados a essa ideia de sagrado, de invisível. Está presente em muitas religiões, mas ele está presente também na sociedade e no seu dia a dia, né? Que a gente às vezes não percebe, ainda mais na vida moderna nossa, né? Nosso dia a dia que é tão No corrido, tão corrido, cheio de tudo no coisa, automático. né? Mas a gente, mesmo no automático, a gente faz rituais, né? Desde o ritual de acordar, então você acorda, escova o dente, lava o rosto, come alguma coisa, toma um café, sei lá. São rituais do seu dia a dia, né? E esses rituais, eu até anotei um pouquinho aqui para lembrar disso dos rituais, porque os ritos são muito, muito bonitos, né? E a gente vai tá perdendo cada vez mais esse contato mesmo com o sagrado, com o invisível, com o que você queira chamar, sabe? Sim. Porque quando a gente está falando, por exemplo, de teatro, o teatro é um espaço sagrado, né? Eu encaro o teatro como um espaço sagrado, porque ali você está atualizando um tempo, né? Então, se a gente está pensando, por exemplo, se a gente pega o exemplo de ritos religiosos, então, por exemplo, lá vamos pensar lá da Páscoa, né? Que tem todo aquele. Eu nem lembro mais como é que chama as coisas, né? Para ver como Mas, tá perdendo. mas, assim, toda a encenação que se faz daquele momento da crucificação de Cristo, depois da ressurreição e tudo mais, é uma vontade de atualização do mito. É de estar próximo da divindade, é de viver aquele momento junto da divindade que aconteceu muito tempo atrás. Então, você tenta atualizar esse momento, né? De trazer o divino para o ser humano de agora, para o terrestre, né? E o teatro faz também isso, né? Ele coloca todo mundo em comunhão, né? Para atualizar um tempo que é ficcional, que é simbólico, que é poético, para a gente viver junto uma história, contar uma história que foi de muito tempo, uma história de quem não existe ou de quem existe, mas é um momento de você se abrir para esse invisível, sabe? Se abrir para as Me arrepiei emoções, até. né? O teatro é Eu muito acho muito bonito, bonito. né? Então ele é um espaço sagrado mesmo, né? Então eu vou por esse viés, né? Tudo que eu faço assim, que eu trabalho é dentro dessa sacralidade do teatro, né? Então pensar o teatro como também um espaço de ritual, né? Então você Sim. treinar também para esse ritual já te dá um outro olhar, sabe? Porque não é um aprimoramento só técnico,
O ritual ganha uma outra roupagem, sabe? Porque os rituais também na nossa vida, eles estão ali também impregnados de valores, Sim, né? Então tem rituais aí, ligados em religiões ou não, você pode colocar isso no seu dia a dia, que ele vai fazer esse contato com essa divindade, com essa espiritualidade, ou mesmo com esse invisível, né? Com essas forças, com a energia, seja mesmo a natureza, sabe? A gente não precisa levar para alguma coisa tão específica, mas é isso, eu gosto da palavra do invisível, sabe? sim, Porque é o que você não vai explicar, mas que você sente, né, de sim, alguma maneira. E o rito, ele vem carregado desses valores. Quando você vai praticar os ritos, né, e aí vamos pensar aí também em matrizes religiosas, você tem o gesto para fazer, você usa determinados objetos, você fala determinadas palavras, ou você canta, enfim, vai ter um leque, né, de rituais. Mas tudo isso para você se concentrar, né, para você comungar de alguma coisa coletiva, né? Os ritos têm essa função coletiva também, né, sim. de aprendizado, de celebração coletiva, né? Saber que você não está sozinho no mundo, Sim, um né? Que você pertencimento, né? Uhum. pertencimento de partilha, você partilha daquele sentimento, daquele momento que é muito humano também, né? Sim, Algo que a gente sentiu muita falta também na pandemia, que mostrou isso, né? sim, Nós somos seres de relação, né? Nós estamos em relação o tempo inteiro, né? E então os ritos, eles têm isso, né? E você pratica esses ritos, né? E esses ritos são disciplinados, eles têm regras sim, também, né? Então, lá no balé, então toda a aula, né, que eu falei, a sequência de aula é um rito da aula. Ela começa, tem o desenvolvimento e a conclusão de determinada maneira, né? No Kung Fu, né, a gente vai fazer os ritos em coisas muito pequenas, né? Então, como é que eu vou entregar e receber qualquer coisa, né? A gente faz com as duas mãos, que é sinal de respeito. Como eu vou entrar na sala? Vou entrar já agradecendo aquele espaço, sinal de respeito também. Como que eu vou me referir, né, aos mestres, a quem está te dando aula? Como eu vou me portar dentro da sala de aula? Onde eu vou me colocar na sala de aula? O que você vai vestir, sim. né? Então, a gente usa uniforme, então ali todo mundo é igual. Não tem uma diferenciação social pela roupa que eu E estou usando. é muito interessante que a gente vai absorvendo esses rituais e levando para a vida como um valor também. E aí aumenta mais a sensação de pertencimento também. É, porque eu sinto, por mais assim, que ninguém tenha te explicado exatamente, não surgiu do não sei da onde, a dinastia, não sei o quê. Não é isso. É a seriedade e, o, e o coração que você coloca nisso. Né? E Sim, é isso, vai te trazendo valores, vai te colocando valores, né? Que te guiam na vida, isso. né? Esses valores te orientam nas suas ações cotidianas para viver em sociedade. E aí volta essa dimensão coletiva dos ritos, que mesmo você achando que está fazendo um rito só individual, ele é coletivo, Sim. né? Ele atualiza um tempo, atualiza uma linhagem, né? Pensando em arte marcial. É muito, muito legal isso dos ritos, assim. É a magia, que seria o É, invisível, né? E aí eu acho que quando puxa essa questão dos ritos, a gente se torna presente, e aí eu acho que mais a nossa criatividade como artista, seja na música, no teatro, a vivência faz a gente expandir, que aí tudo não tem como ser um limitante na minha experiência, né? é. Na minha vivência. Não, e até você falou assim, teve algum ritual, coisa que me marcou, que... Não, tiveram vários ao longo da minha vida, né? Mas assim, eu não consigo agora falar assim, não, isso foi um divisor de águas, porque já essa orientação desses valores, né, de ver as coisas como sagradas e que fazem parte da vida, isso já... As, as linguagens que eu escolho para trabalhar, as formas que eu escolho para trabalhar, tudo está um pouco que direcionado a partir disso,
sabe? As Sim. minhas escolhas de vida mesmo, sabe? Então, decidi, vou ser atriz, né? Você vai, como, né? A gente dá aquele medo, assim, será, né? Ganhar dinheiro, não, Isso. mas tem algo também que é um chamado, né? Você sabe que é a sua vocação, e a evocação tem uma questão também no pensamento tradicional chinês, né? Pensamento taoísta também, que essa vocação não está só relacionada ao talento, né? Não é isso, né? Porque aí o que acontece, assim, o artista que não quer primeiro não entender que o que está fazendo que é trabalho, né? Sim. Você é um trabalhador da É. cultura, Aham. né? Então, você Normalmente tem trabalha. aquela. São dois polos, né? Ou tu é da boemia e tudo mais, tem aquela crença, ou tipo, ganhar dinheiro fácil, né? Tenho. Mas você trabalha, Sim. dependendo do que você está trabalhando, né? Então, esse que eu estava falando do trabalho. Ai, te cortei, professora, desculpa. Não, mas aí eu Tu estava tava falando que no. era o artista é um trabalhador da cultura, que ele Isso. trabalha, isso. E aí, né, pensando, eu vou ganhar dinheiro, da vocação, da Isso. vocação. Vocação para pensamento chinês, né? Então, não é só a questão do talento, que eu vou e arraso, né? A gente tem muito isso, eu recebo muitos alunos achando que, vou fazer a cena, e vou fazer a primeira vez que eu faço a cena, e a cena vai ser um arraso, e eu nasci para brilhar. Isso é muito Pode ter ego, nascido, né? posso até ter nascido para brilhar, mas tem que trabalhar bastante, né? Tem que polir isso aí para brilhar de verdade, né? Com toda a sua potência, né? E a vocação, ela tá ligada como se fosse um mandato divino. É algo que você faria sem esforço. E aí eu tô falando que não é o sem esforço, por isso que fica difícil, né, da gente falar sobre. Porque não é o seu sem esforço, não é forçar a barra. Eu não faço isso forçando a barra. Para mim é difícil. Não vou repetir isso, eu não vou estudar essa técnica, não vou porque eu não gosto, porque no caso do teatro, né, não vou suar, não vou Suar. né? Eu não vou ficar trabalhando o corpo por 3, 4 horas seguidas, eu não vou, porque eu só vou chegar lá e brilhar. Não, esse treinamento, ele é prazeroso. Você busca esse treinamento. Então, é algo que você faz sem esforço. É claro que você ali, quando Tá se faz, você se esforçando. esforça muito. Sim, e dói às vezes no caso de Dói, alongamento. dói. No outro dia, então, Nossa. dói muito. Mas isso faz parte de você. Sem fazer isso, você não está completo. Sabe? Então, é algo que você faz sem esforço, você faz com muito prazer, você... Não quer dizer que tem dias que, tipo, nossa, socorro, né? Não quero mais. Mas, que faz parte também. Mas é algo que é o seu chamado, sabe? Então, tem essa vontade divina, que é uma vontade da natureza, é da sua natureza. Entendeu? Mas essa natureza você sabe que você precisa trabalhar e se aprimorar nela. Sim. Né? E é muito Então, legal que eu vejo na senhora falando a conexão, né? A gente passou pela reflexão da magia, dos rituais, e é muito um trabalho interno para tu conseguir ouvir esse chamado também. Então, e isso precisa ser prazeroso, né? Não pode ter ansiedade, medo, o tempo, né? As na verdade comparações. tem. Na verdade tem tudo isso, Lorenzo. Entendeu? Porque tudo faz parte das emoções. Né? Sim, Então, lógico que tem ansiedade, lógico que tem noites sem dormir. Não, mas quando você está fazendo um projeto novo, criando um projeto, é claro que tem, é claro que faz parte. O medo de se lançar numa coisa desconhecida, vou fazer uma peça nova, com uma técnica nova, com um diretor novo, com uma equipe nova, vai dar certo, não vai dar certo, vou submeter para um edital, ou eu vou simplesmente apresentar e vou lá e vou fazer. Então, medo, insegurança, ansiedade, tudo isso faz parte, né? Só que isso também são sentimentos que são inerentes ao processo. sim. E é como você lida com isso. E ao mesmo tempo tem um prazer de sentir isso.
sabe? Aquele frio na barriga, as borboletas no estômago, né? Porque é esse espaço de muitas emoções, né? E a arte está nesse lugar da vulnerabilidade também. Né? A gente está muito vulnerável quando a gente cria. Sim. Né? Porque é isso, a criação é algo novo, ou uma atualização de algo antigo, geralmente sempre é. Isso que é alguma coisa nova. Sim. Mas às vezes é novo para você, no seu corpo, na sua, né, no seu dia a dia. Mas a gente se coloca em situação de vulnerabilidade, né? Ainda mais nas artes ao vivo. Pode ser que dê errado. A gente sempre está lidando com um erro. E a gente sempre está lidando, porque a arte é para alguém, né? Uhum, sim. E a gente sempre está lidando com isso, uma crítica, vai gostar, não vai gostar, vai cumprir o seu papel, vou chegar no meu objetivo com aquilo. Não sei, até fazer. Não pode paralisar. Né? E faz parte, esse é o processo, esse é o trabalho, na verdade, né? E no seu livro também a senhora menciona a virtude como uma habilidade que se constrói ao longo do tempo, né? Uhum. Eu tô adorando que eu tô pegando vários ganchos e já emendando as perguntas. Enfim, voltando. A senhora menciona a virtude como uma habilidade que se constrói ao longo do tempo através das escolhas conscientes, né? Como essa compreensão da virtude, vinda das artes marciais, se aplica ao desenvolvimento de um artista? E de que forma a busca por essa virtude pode levar a uma arte mais consciente e madura? A virtude está muito ligada também aos rituais, né? Porque os rituais, eles estão, como a gente falou, impregnados de valores. Uhum. Eles vão te orientar na vida. E essa orientação, esses valores são as virtudes. Né, pensando nas virtudes desse termo marcial, né, do Wut. Uhum. Né, então, dentro da marcialidade, a gente vai ter como se fosse um código de conduta. Né? Então, a gente vai ter os Wuts, então vamos pensar em sinceridade, honestidade, em justiça, em compaixão. Então, são esses Wuts, são essas virtudes que elas vão te orientar na vida. Né? Então, são elas os valores que estão contidos nos rituais. Os rituais são guiados pelas virtudes. Né? E, a princípio, que é bem bacana, e eu coloco no livro, é que a gente não aprende a virtude de forma consciente. Não é um botãozinho, né? Liga e desliga. Não. Né? E nem porque você teve uma palestra sobre. Uhum, a palestra vai te elucidar mentalmente, né, dando ideias, mas assim, a virtude, ela é uma ação, né, e você vai aprendendo, né, pensando na arte marcial por imitação. Você vai imitar aquele que é seu exemplo, né? Sim. Então, a gente aprende por exemplos. Então, a gente vai ter toda a linhagem, vai ter uns mestres, aí a gente vai chamar, né, vão ter os sifus, os professores dentro da organização que a gente faz parte. Mas esses vamos pensar que são os mais velhos, né? São aqueles que vieram antes de nós. Então, são essas pessoas que passaram por uma trajetória e que estão onde estão, né? Então, estão dando aula, estão transmitindo e trabalhando conhecimento, que estão te passando os rituais, né? Sim. E aí a pessoa, você vai seguindo essa pessoa, você vai vendo como ela se comporta. E isso não é intencional. Você não faz isso aí pensando, o que a pessoa está fazendo agora? O que o mestre está fazendo agora? Como é que ele se comporta desse... Não, só vai seguindo. Às vezes é um colega de treino que treina mais tempo, né? E é um exemplo, né? A gente sempre fala isso, você está dando mais um passo na sua jornada marcial. Você é exemplo para os mais novos. Então, sim, veja bem como você se comporta, né? Então, tudo isso vai moldando a sua forma de agir no mundo. E tudo isso é permeado e ele é orientado pela virtude. Então, a princípio, você não sabe, mas você está treinando essa virtude. Sim. Então, por exemplo, quando você vai fazer... Então, vamos pensar lá no campeonato, nessa situação que é um pouco mais diferente. Aí... é uma situação também de vulnerabilidade, né? Você vai lá apresentar uma técnica, que você vai ter um julgamento, vai ter nota, avaliado, né? Avaliado. Então, você vai lá participar, mas porque antes também você soube
que aquele aluno mais antigo também participou, né? Você vê professores, cifus, mestres também fazendo demonstração. Isso é o quê? Não é porque a pessoa não tem medo ou não tem... Não, mas ela já treinou bastante a virtude da coragem. Uhum. Sim. Então você enfrenta os seus medos e vai. E você treina isso. E você faz treinar isso como? Indo lá e repetindo. Faz treinando, junto. Vencendo o seu medo. Indo com medo mesmo. Sim. Entendeu? É isso que você vai treinando nessa virtude. Né? Sendo sincero com você mesmo. Né? Sendo justo com você mesmo. Tendo compaixão. Né? Então, isso você vai treinando através dos rituais. Porque eles são guiados por esses valores. Isso até num dos episódios que eu tive anteriores, me chamou a atenção a fala da senhora, porque eu tava falando com o Felipe Seni que não adianta, por exemplo, no caso da música, né? Um DJ, ele quer conquistar uma base de fãs num nicho, mas ele tem um valor que ele é mais, como eu vou dizer, mais conservador, assim. Aí ele se joga para tentar conquistar uma base de fãs na galera que toca funk e mais descolada, assim. E aí ele não vai se sentir confortável. Então ele não tá sendo sincero com ele mesmo. E aí ele precisaria se observar, né? No teatro também acontecem muitas dessas questões. Eu já ouvi casos de atores que se ligaram a companhias, assim, que a companhia não tinha o mesmo valor. E aí ficava uma coisa desconfortável, né? Que é eu acho que faz relação com o que a senhora está dizendo. Porque é isso que vai guiar tuas escolhas, vai te orientar pelas tuas escolhas, né? E quando a gente está pensando, por exemplo, nessa linha que eu estou falando, né, do teatro sagrado, poxa vida, se você não vai trabalhar com uma escolha sincera, honesta, né, que tenha o coletivo acima de tudo, que você respeite aquele espaço, que você respeite as pessoas, que você respeite a tradição, e principalmente que você leve em consideração que há um invisível naquele teatro, né, que você está ali para potencializar mais a vida daquelas pessoas que vão te assistir, né, que vão assistir a obra. Não tem como você não seguir, sabe, um conjunto aí de valores e que vão te orientar na sua vida e vão fazer escolhas, então, de texto, de treinamento, de técnica, né? Porque a técnica, ela também, ela não é neutra. Sim. Nenhuma técnica é neutra. Não, toda técnica tem uma tradição. E ela te coloca, né, no corpo essa tradição. Mesmo que você não saiba. Ela foi criada em determinado contexto, determinado povo, determinado contexto político, cultural, cosmológico. Sim. Né? E isso atualiza no teu corpo pela própria forma da técnica, um jeito de fazer da técnica. Então, às vezes a gente acha, não, fazer uma... que eu coloco também no livro, e eu não faço, né, nas minhas aulas, né, de teatro, eu não vou usar o Kung Fu, não trabalho com Kung Fu nas minhas aulas de teatro, porque o que acontece muito dentro do nosso meio é a gente fazer um workshop de um final de semana e começar a reproduzir a técnica como se ela fosse algo neutro que você consome, você foi no shopping, comprou, que agora é seu e usa. Então, tipo, eu fiz um workshop de final de semana de yoga para atores. Fiz uma aula de Kung Fu para atores. E aí eu uso como se fosse só isso. Sim. Pode usar? Claro que pode usar, pode tudo, né? Mas essas técnicas todas têm valores embutidos, tem uma tradição, tem uma ligação com ancestralidade muito forte. E deixa de ser o neutro para virar a magia, né? Que a gente está falando da experiência, né? E da experiência histórica também. Isso mesmo. Tivemos alguns probleminhas técnicos aqui. Tive que reiniciar a plaquinha de som para seguir a gravação, mas estamos de volta. Professora, desculpa interromper aqui as questões. Pode continuar a reflexão.
Eu só queria complementar, porque se a princípio a gente vai aprendendo as virtudes de uma forma inconsciente, elas ganham força quando a gente ganha consciência. Sim. Né? Então, é isso, né? Todo o ritual também, ele gera uma mudança no estado, na transformação da sua consciência, do seu estado de consciência. E aí isso também faz parte, né? Sim. Você aí depois ter consciência disso, né? Começar aí realmente, de forma intencional, treinar as virtudes. Né? Então, Sim. uma coisa é você ir treinando pelo exemplo, sem saber muito bem, outra vai ter um momento que você, né, vai passar por um ritual. Por exemplo, a gente tem as trocas de faixa, mas um ritual muito marcante no artista marcial é o seu exame de faixa preta. Sim. Né? Então, é um ritual importante. Então, e que você, daí, a partir daí, é exigido um grau de consciência, inclusive das virtudes. Você treinar essas virtudes. Eu vou te dizer Então, que até falando do exame de faixa preta me dá vontade de chorar. Eu me emociono mesmo. É. Mas é muito interessante também a questão da... Agrega valor, né? E não os valores, os VTs, né? Como a gente falou, da coragem, mas valor naquela prática e no pertencimento da gente como ser humano, e aí se estende pra gente como artista, né? Professora, a integração entre corpo e mente é central tanto nas artes marciais quanto nas artes cênicas. Como a senhora percebe essa conexão em sua própria trajetória e como ela se manifesta na performance e na criação artística? essa conexão corpo e mente é um estado de presença, né? É você estar realmente presente naquele momento que você está fazendo. E para a criação artística, ela é essencial. Não dá para você criar nada pensando em outra coisa, né? Estando num modo, digamos assim, um modo cotidiano, num modo... porque no nosso cotidiano a gente vai fazendo as coisas no automático, né? Sim. Então não dá, porque no automático saiu automático. Né? Sem profundidade. Sem profundidade, sem poesia, né? Sim. Então, esse treino que a gente faz ao longo do tempo também é para você abrir espaços, né? Você abre espaços e treina mesmo a conexão corpo-mente. Né? Porque é isso, né? Numa arte marcial, não dá para você fazer uma forma ou lutar, ainda mais lutar, Lutar. né? Lutar pensando em outra coisa, pensando que você tem que pagar uma conta, que você tá com... Aí leva, né? Se né? Não, desliga. não tem como, não tem jeito. Se você não está totalmente concentrado nisso que você está fazendo, não, simplesmente não acontece, né? Ou acontece de num nível muito superficial. E você não experimenta mesmo em si, primeiro em si, né? Depois vai ter essa abertura para o espaço, assim, para o outro, para a comunidade, mas experimentar em si uma profundidade, uma conexão muito grande, muito profunda. Né? Eu falo que são qualidades de percepção que você vai criando ainda mais, sabe? Você vai mesmo ancorando o teu corpo e a tua mente, entendendo onde você está, né? Você entender realmente a sua potência mesmo de criação, sua potência como artista. É muito... A conexão corpo e mente, ela tem que estar presente e você treina isso. Quando você faz os treinos, você treina para isso também. Sim. A senhora tem algum exercício que passa para os seus alunos das artes cênicas? Alguma coisa para trazer essa consciência? Olha, Lourenço, eu tento. Sim. Eu tento. Mas sabe o que acontece? A gente precisa primeiro, de uma disponibilidade. Então, tem algo que é uma disponibilidade interna que você tem que ter. Então, primeiro, uma disponibilidade para você desapegar, primeiro, dos teus pensamentos cotidianos. Né? É chegar e desapegar que você tem que fazer tal coisa, que você brigou com o chefe, que você
sei lá, qualquer coisa que acontece aí na vida, no seu dia a dia. Primeiro, você tem que desapegar desses pensamentos, né? E outra é você abrir um espaço para a sua criação. E abrir espaço é abrir espaço para o não sei. Então, você vai ter que deixar suas certezas também do lado de fora. Então, começa já nessa disponibilidade. E nessa dificuldade também, né, professora? E na disponibilidade de acreditar no processo. Isso. Então, porque se você não acredita nisso que você está falando, ou no exercício que está sendo conduzido, não tem o que a pessoa que está conduzindo fazer. Você tem responsabilidade, né, nessa conexão do corpo com a mente. Então, é algo que você pode experimentar em qualquer momento da sua vida. E a gente experimenta isso em vários momentos, cotidianos até, mas são momentos cotidianos que ganham um brilho a mais, que tem um prazer a mais. Então, por exemplo, você está num papo muito legal com uma pessoa que você gosta muito, que você está, então, aquele momento todo, você está ali com a pessoa, escutando de verdade, falando de verdade, muito sincero. Isso você está numa conexão. Não está pensando, como eu vou me mover, como é que eu vou me portar, como é que eu estou pensando, né? Como você entra numa festa estranha, assim, como é que eu estou me vestido, como é que eu estou... Então, é corpo e mente fazendo coisas completamente diferentes, né? Mas quando você está ali totalmente, né, com aquela pessoa entregue, momentos da vida que você se entrega, né? Uma corrida, quem gosta de correr. E aí, de repente, você está correndo, e aí já vi vários relatos, porque eu não sou desse caminho, mas assim, que de repente você já não está pensando mais, você está só fazendo e você experimenta algo mais transcendente. Ou quando você está tocando e quando você sente aquele uau, você, a música, as pessoas, aquilo, tudo é uma coisa só. Você está atuando e de repente tudo é uma coisa só, você sente. Ai, me arrepiei de novo, professor. Você sente essa grandeza, você sente conexão. Isso é a conexão corpo-mente. Você está ali presente. Então, a gente experimenta isso na nossa vida, né? Em alguns momentos. Ou quando você tem uma perda profunda, também, né? Então, tudo isso é junto. Só que a gente pode treinar isso para arte. Transformar. E a gente pode treinar isso e você ter lugares de acesso a isso. Você pode... como a gente estava falando, né? A disciplina é um catalisador. O treino é um catalisador. Você acelera esse processo. Né? Você não, né? Quando você vai tá fazendo um ensaio, não necessariamente você está bem naquele dia. Não, tem dia que não. Mas você vai ter que fazer um esforço, né? E acessar as tuas ferramentas, o que você tem da tua trajetória, das tuas técnicas, para ela te impulsionar, né? Para você levar a cabeça para outro lugar, conectar e deixar transbordar. Então, o tempo inteiro, né? Todos os exercícios que eu passo são nesse sentido. Sim. Né? O trabalho todo, mas aí é um trabalho árduo e que exige a responsabilidade de todo mundo. Né? E o que eu vejo muito é uma espera um pouco passiva, sabe? É você ficar passivo achando que o momento que a coisa vai acontecer, ou o personagem vai baixar, ou a inspiração. Cara, não tem inspiração. Sim. Inspiração vai ter 10% do trabalho. Os outros 90% é suor. É trabalho. Né? Esses dias eu estava vendo um vídeo da Leda Maria Martins, que é artista, escritora, pensadora das artes, rainha de Congado, maravilhosa a Leda, que tem uma vasta produção acadêmica também, e ela falando sobre isso, né, que a arte é trabalho. Ela fala, a arte é labor. É você se lapidar, você trabalhar o tempo inteiro. Né? E a inspiração chega disso. Né? Vem 10%. Você faz a inspiração. Né? O insight não vai chegar assim, pá. Ou se ele chegar, a primeira ideia que você executar talvez não seja a melhor ideia. Você vai ter que trabalhar ainda naquela ideia a partir do insight. Sim. Né? Não é assim. O produtor musical que cria uma música e acha que vai virar hit, no outro dia vai estar famoso. Isso acontece direto nesse meu percurso de
na música, né? E pode até acontecer. Não é que não acontece, pode até acontecer. Mas e ao longo do tempo? Sustentar, né? Autenticidade também, a gente falou bastante isso nos episódios anteriores. E sustentar também não só a autenticidade, mas o valor da tua obra para com a tua vida, né? Na questão de comunicação. E, professora, que dicas a senhora daria para os artistas que buscam essa maior consciência? A gente está falando bastante de exercícios, e aí tem a pergunta também, não só essa parte de achar que vai estourar de um dia para noite, mas também tem o famoso como, né? Tá, mas como? Como? Que dicas a senhora daria? Primeiro, analisa com muito carinho, com muito amor, se é isso mesmo que você quer da sua vida, né? Porque é um caminho árduo, é um caminho de muito trabalho, é um caminho de muito tempo e de muita entrega. Então, primeiro você tem que analisar para ver se é isso mesmo, sabe? Para ver se não é vaidade. Sim. Se é só pela vaidade, porque isso vai se esgotar, né? Se você vai por essa linha mesmo, que a arte é esse lugar sagrado, né, de transformação social, transformação coletiva, de partilha simbólica, partilha assim, poética, energética, né? Você vai por esse lugar assim do engrandecimento da alma. Sim. Se a gente for falar de alma aqui, Da vida, vê se é isso mesmo que você quer, né? E depois dessa análise, você fala assim, não, essa é a minha vocação mesmo, isso eu faço naturalmente, sem esforço e com muito esforço. Mesmo né? nos momentos difíceis, tá bom? E com muitos momentos difíceis. Então, é fazer escolhas a partir desses valores, né? E eu acho que meu percurso foi assim, mas tem percursos muito diferentes, né? Meu percurso foi sempre me aprofundar em algo, né? Então, tipo, arte marcial, eu comecei e aí eu fui. Mas eu nunca fiquei pipocando em workshops. Esse não é o meu perfil. Não é o meu perfil, mas tem, né? E que as pessoas vão se encontrando nisso também, né? E vão se amadurecendo a partir também de fazer muitos workshops com muitas pessoas e conhecendo, e a partir disso também vai criando um amadurecimento interno, né? Então, você escolher qual é o seu caminho mesmo de criação, né? Por onde está voltado aí os teus valores, o que você está pensando como arte e como você está se transformando com a arte também, né? Se deixar transformar, se deixar ser vulnerável. Então, é isso, você consegue lidar com a vulnerabilidade o tempo todo, pode seguir nesse caminho. Senão vai ser muito dolorido. Já vai, de certa forma, mexer com muitas coisas, né? E, professora, a nossa professora aqui, ela escreveu o livro, mas também tem um espetáculo, né? O seu espetáculo Sonho do Ovo, que foi sua apresentação de pós-doutorado, parece mergulhar em conceitos profundos, inspirados em Vazio Perfeito. Me corrija se eu estiver errado, tá, professora? O que esse espetáculo significou para a senhora em sua jornada artística e pessoal? Como foi o processo de criação e produção de um espetáculo e que desafios e descobertas surgiram nesse caminho? Essa podia ser dividida em 2 perguntas, né? Mas vamos lá. Bem, então, o Sonho do Ovo, ele fez parte, então, da minha pesquisa de pós-doutorado, né? E foi um momento muito especial, porque como eu falei antes, quando eu morava em São Paulo, né? Quando eu me formei e tudo, eu fiz parte de uma companhia. A gente era o Teatro de Senhoritas, antes eu era da 00, companhia de teatro, e depois o Teatro Senhoritas, e a gente tinha 2 peças, né? E a gente tem esse trabalho para criar um espetáculo, a gente demorava em média 2 anos para ele ser feito. Pra tu ver o processo, que não é nem um pouco do dia pra noite, né? Não é do dia para noite, e nem do dia para noite que você também tem algum reconhecimento do tipo, vou para festival, vou ganhar um edital, não sei o quê. Não, é depois de pelo menos uns 5 anos do trabalho rodando,
que as coisas começam a acontecer, Sim. né? Então, e aí quando eu vim para cá, em Florianópolis, em 2011, eu ainda continuei um pouquinho apresentando, né, com a minha companhia, que daí eu ia para São Paulo, a gente estava fazendo turnê lá, e eu ficava indo e voltando. Legal. Mas depois eu fiquei totalmente aqui em Floripa e me dediquei muito mais à docência, né? A docência e todo o trabalho que envolve também a parte da administração pública, né? E acabei que eu parei de atuar, não fiz mais nada, né? Também minhas colegas de trabalho, assim, que compartilhavam desses valores, que a gente sabia como trabalhar juntas, de uma intimidade muito grande, assim, de anos de convivência, também não tinha ninguém aqui, não conhecia ninguém. E então, quando surgiu a oportunidade do meu pós-doc, desse afastamento de um ano, eu falei, não, eu vou voltar a ser atriz, é isso que eu vou fazer, vou tirar esse ano para criar um novo espetáculo. Que legal Então, se reconectar. então, aí foi um momento especial, porque daí eu voltei para minha casa de origem, né, lá na Unicamp, com a minha mestra da cena, também, que me acompanha desde a graduação, que me conhece desde lá, e ela que foi minha supervisora. Então, a gente ter esse trabalho juntas foi muito especial, que é a Verônica Fabrini, que é uma pessoa incrível, pessoa diretora, artista maravilhosa. E eu sempre tive muita admiração pelo trabalho dela e pela pessoa que ela é. Mágica, uma pessoa mágica. E aí criar nesse espaço de novo, criar com ela, e criar a partir também, aprofundando mais nesses valores que a gente estava conversando, né, que o Vazio Perfeito é um livro taoísta, né, do mestre Liezi, e ler esse livro, né, também me aprofundar no taoísmo, isso significando também aprofundar nas artes marciais chinesas, né, se aprofundar no Kung Fu, juntando tudo pela parte filosófica. Então foi um momento muito especial, né, de voltar para a cena, de atuar. Então é um espetáculo que eu tenho muito carinho e que eu quero agora com essa força de produção. Estamos aí, já falei. Para botar agora para rodar e também continuar apresentando, né, aqui. E transformando ele, né, tem ideias de transformar várias coisas. Então foi um momento muito, muito especial também, numa maturidade artística também, né? Eu já tenho, sei lá, 25 anos já de No atuação teatro, na área. no teatro. Então, fazer a cena agora também não era mais para esse reconhecimento, né, de carreira, né, de ser atriz. Não, eu queria só para compartilhar mesmo e trazer esses valores do taoísmo e ter poesia, sabe? É só de colocar poesia ali. Então, foi muito, muito especial. É arte mesmo, a expressão genuína da vida da senhora, né? E como foi o processo de criação do espetáculo? Ai, foi bem árduo também, demorou aí, foi quase um ano, né? Mas ele foi também ao mesmo tempo muito gostoso de mergulhar nas palavras do taoísmo, né, lá do Liezi, numa cultura completamente diferente. E como colocar, porque a ideia era como colocar essa cosmologia taoísta no corpo e para a cena. Né? Então, criar a dramaturgia a partir de um livro, que é o livro do Vazio Perfeito, que traz de forma muito poética. A gente vai ter textos sobre a criação do universo, da perspectiva taoísta, vai ter textos sobre cuidados com a saúde, vai ter textos sobre uma boa governança, vai ter textos muito bem-humorados, de várias anedotas de como lidar com várias coisas da vida. Então, ele é muito variado, né? Mas é a perspectiva taoísta para esse bem viver. Né? Tem uma sinóloga, Anne Chang, que ela vai falar assim, antes de tentar responder os conhecimentos, a sabedoria, a filosofia chinesa, primeiro para e escuta. Primeiro se coloca a ouvir. Então, é isso, antes de ficar respondendo, tendo respostas prontas ou encontrando verdades, só escuta.
né? Então era esse exercício de escuta. E essa escuta eu ia colocando no corpo. E eu ia improvisando. E muito a partir de música também. Aí eu fiz uma playlist também, que ia me chamando a atenção, eu ia descobrindo, ia indo, e eu falava, e aí algumas músicas me pegavam, eu falei, não, essa aqui me chama, essa aqui me convida, né? Também tem que ser algo que vai te convidar. Isso aqui me convida. E aí eu ia começar, aí eu tinha algumas ideias, e aí eu ia improvisando, né? Improvisando, até que eu encontrava algo que fazia sentido, né? Algo que fazia né, dar um brilho, assim, você fala, não, isso aqui é, né? E você agarra e aí vai indo. Então, foi a partir desse processo mesmo, né? De botar no corpo, improvisar, e tem hora que não dá certo, e experimentei muita coisa, que joguei muita coisa fora, que não entrou, muita coisa deu errado, tem muita coisa que eu quero transformar ainda. Então, é um processo gostoso de ir e vir e de não saber, né? Não Sim. sei. Não Para sei. quem não sabe, o espetáculo da professora, ele tem uma trilha sonora que vai contando a história junto com a atuação, que é muito legal, é muito incrível. E ela usa também de projeções, então, para contar a história. E, e esse processo criativo que ela tá contando agora com mais profundidade, né? As E pessoas têm que aí, vir para Floripa para assistir. e aí para falar também que o Lourenço participou também desse processo. A- Na edição dos vídeos, sim, da Edição projeção. dos vídeos, a projeção. E ficaram bem lindas. E estão todos E do convidados, né? som. Então, é E verdade. toda a trilha sonora, é todo som, porque tem textos, né, que vai narrando e tu foi criando e criou os sons de fundo também. Tu trabalhou muito. Verdade, a gente gravou, inclusive esse microfone aqui foi estreado pela professora, gravando os textos dela. Verdade. E aí toda a produção musical segue a linha de uma trilha sonora que ela vai atuando e vai contando a história do Sonho do Ovo, certo? Uhum. E como surgiu o nome, professora? Quer contar um pouquinho da profundidade e da magia do... Porque eu lembro de um episódio, mas eu vou deixar a senhora contar. Vamos ver se eu lembro tudo, mas eu não sabia até o momento da estreia, será? Eu Foi não bem sabia qual era pertinho o da nome. estreia. Aham. Eu não sabia qual era o nome. Não vinha, eu sabia que ia vir, mas não estava vindo. E o ovo foi um objeto central, né, dentro dos exercícios. Esses exercícios que eu fiz de meditação com a planta, também fiz com ovo, né, porque tem essa coisa da geração do universo, né, da criação do universo, e tem algumas lendas chinesas também que falam, porque o Panku, que era como se fosse o primeiro ser, assim, o ser mítico que vai surgir o céu e a terra, ele nasce também de um ovo, né? Então, Não tem conhecia a história. essa lenda, né? Então, o ovo era muito, muito importante, assim. Eu fiz muita improvisação com o ovo. Mas, né? Até hoje, o ovo? Ficou lá o ovo. E eu estava, né, na época, antes da estreia, eu estava lá em Campinas num congresso, participando de um congresso também totalmente, num simpósio, na verdade. Um simpósio, Repensar a Cena Contemporânea, e ele foi todo num formato experimental, esse simpósio. Então, ele ia pensando formas de existência no mundo a partir de 3 ações, do caminhar, cozinhar e sonhar. E eu estava no núcleo do sonho. E aí eu estava com vários profissionais incríveis falando do sonho, né? Então, falando sobre sonhos na tradição indígena de povos brasileiros, os sonhos do povo Mapuche, do Chile. E aí, falando das criações dessas pessoas a partir dessas formas de sonhar, né? E aí eu estava ali e participando daquilo, muito dentro daquele universo do sonho. E aí teve um momento também que eu fui passando, foi entregue um livro de obras, não lembro agora quais eram, e eu fui folheando esse livro e aí me deparei novamente a figura do ovo. E aí veio o nome. Eu estava no lugar do sonho e era o sonho do ovo.
E olha que mágico, né? E veio E como veio. se o universo tivesse mandado em mágica, mas a senhora só ia perceber aquilo se a senhora tivesse presente ali, e tem É. todo o trabalho de treino, né? Eu adoro essas histórias. Inclusive, professora, no final do nosso episódio eu vou querer que a senhora conte um conto que eu adoro ouvir da senhora. Mas Se eu essa é lembrar, né? Que a minha surpresa. memória é Essa ruim, né? surpresa. A, a arte para muitos é uma forma de expressão. Mas para a senhora, ela parece ser também um momento de vida do próprio ser. Poderia nos devanear um pouco sobre essa perspectiva? Como a arte pode se tornar uma jornada de autoconhecimento e transformação, e não apenas um produto final? É o que a gente está falando, né, Lourenço? É mais a arte, ela começa a ser um modo de existência, um modo de viver, né? Ela fica muito colada com a vida. E colada em que sentido? No sentido das virtudes, dos valores, né? Então, que tipo de arte a arte que você faz, ela é orientada por que valor, né? Por que sentido ético, né? Então, é isso, e tudo vai mudando as suas ações na vida, sabe? É um pouco nesse sentido, assim, de modo de existência mesmo. Eu tenho uma coisa que eu falei aqui sobre a ética que eu anotei. Cadê? Que é também um pouco do sentido do ritual também, né? Que o ritual é isso, ele comporta valores, comportamento e hábitos éticos. Achei legal Uhum, essa expressão, hábitos éticos. sim. Então, como você guia a sua arte, como você guia essa criação, não tem como descolar, sabe? Um jeito que eu vou lidar com as minhas aulas, o jeito que eu vou lidar com as pessoas no Kung Fu, o jeito que eu vou lidar com as pessoas no supermercado, sabe? Então, tudo vai sendo guiado por esses hábitos éticos assim construídos. Sim, e Então, a por arte isso que é acaba virando uma ferramenta não de ego, né? Ah, eu tô ali para brilhar, mas uma conexão da comunidade, né? é, Que uma extensão de si para dentro da comunidade, né? É isso que é, eu, é que eu esse lugar entendo. do sagrado mesmo, né? Dessa comunhão. E professora, com a sua vasta experiência como professora, atriz e artista marcial, quais são os principais conselhos que a senhora daria para os artistas iniciantes e veteranos que buscam consistência, maturidade e uma carreira sustentáveis? Quais atalhos ou armadilhas eles nem devem estar atentos? A gente já comentou bastante sobre isso, mas vamos responder a pergunta de maneira profunda. É trabalhar, é ter consciência do trabalho, né? Sim. Então, artistas que desejam esse essa satisfação, mesmo o reconhecimento ou a solidez da sua carreira, poxa vida, é trabalho. É muito trabalho, muito respeito, respeito às outras pessoas que trabalham na tua área, né? Respeito às pessoas que vieram antes, né? Muita solidariedade, porque a gente também, se não tem solidariedade entre a gente, entre os artistas, Sim. né? Porque é complicado, é difícil, desde um trabalho, desde a parte financeira, né? Então, uma solidariedade mútua, muito respeito e muito trabalho, né? É, é poder se lançar mesmo e se lançar de cabeça, de forma profunda, não ficar com vaidades, né? Tentar ver para onde que você tá caminhando. E o atalho é justamente isso, né? Não Poxa, ir se por for aí. fácil, se for fácil, pode ser que seja dessa vez, mas depois Não fica. provavelmente. Voltando pro seu livro, professora, novamente, trazendo o seu livro Uma Atriz em Cultivo das Artes Marciais, inclusive eu vou botar o link dele aqui, ó, aqui embaixo. Se a senhora permitir, claro. Claro. E para quem quiser adquirir, recomendo a leitura, inclusive todo esse papo que a gente está tendo aqui, a professora conta da experiência dela, da viagem na China, né?
no livro. E para quem não leu, que eu acabei de dar a degustação, eu dei o spoiler antes de... Acontece, vamos lá. Para quem ainda não leu, que degustação a senhora daria para despertar o interesse em aprofundar-se nessa leitura? Que tipo de insights o artista, como leitor, pode esperar encontrar? Sinto muito, me atravessei, mas eu recomendo mesmo. Bem, no livro vai ser essa jornada mesmo, né? Então, é a minha, eu conto um pouco da minha história, mas tentando ampliar, né, para que seja uma leitura também que não seja sobre exclusivamente, né, ampliar para que seja um pouco mais geral também, essa minha trajetória de atriz e artista marcial, né, desde o momento que eu começo no Kung Fu, só como uma atividade física mesmo, eu estava precisando fazer uma atividade física, né, de fortalecimento e tudo mais, e como que eu vou descobrindo nas artes marciais algo muito mais profundo, né? E como isso vai crescendo, vai ganhando dimensões até realmente assim chegar na China, né? E ter esse momento muito incrível de ver espetáculo, de ter uma vivência com os mestres lá, e aí que eu vou narrar um pouquinho também no livro, pensar como é que é o corpo no Kung Fu, né? Então, no livro vai ter um pouquinho também dessa descrição que o corpo não é um conceito único, né? O corpo, a ideia de corpo não é universal, né? Esse que a gente tem, o corpo é músculo, órgão e tudo funcionando, e tem as partezinhas. Não, né? Cada pensamento, o pensamento chinês, da medicina chinesa, vai pensar o corpo totalmente outra coisa, né? Sim. Então, vai ter um pouquinho dessa reflexão, essa reflexão sobre a técnica, né? Que a técnica não é neutra. Então, trazer também, né, quem tem interesse, né, conhecer mais sobre arte marcial também, vai entender mais sobre o estilo, né, que daí eu treino que eu estou mais aprofundada. E vão ter alguns convites também, né, no livro. Sim. Tem alguns momentos que eu convido o leitor a fazer algumas práticas também, para sentir um pouquinho, né, das palavras no corpo, para relaxar também um pouquinho a mente e fazer essa conexão também, né, do estar presente. Sim, recomendo, como eu falei, eu vou botar o link aqui embaixo para Kindle ou para editora também, diretamente, né? Aí eu vou colocar na descrição daqui do vídeo. Professora, para a gente finalizar, qual a sua mensagem para a comunidade artística sobre a importância de integrar diferentes saberes e experiências em sua prática? Como a interdisciplinaridade pode enriquecer a arte e a vida do artista? Eu ainda tô pensando lá no conto, olha só. Eu acho que falar uma mensagem é difícil, assim, né? São tanta pluralidade de saberes, assim, que como nós somos seres relacionais, Sim. né? Nós somos seres em relação, a gente só se conhece na relação. Então, quanto mais a gente se relacionar, mais a gente vai ter esse conhecimento, né? De si, do outro, de onde a gente está. Então, essa interdisciplinaridade, essa pluralidade dos saberes só te enriquece enquanto ser humano, né? Você, antes de pensar, eu acho que da arte, eu acho que a arte é só mesmo, como você falou, né, um catalisador, ou é um caminho que eu busco. Na verdade, é um caminho para ser mais humana, Sim. né? É um caminho para viver melhor em sociedade, é um caminho para estar mais em contato com o invisível, né? De trazer os invisíveis, trazer os mortos. Então, né, os mortos no sentido assim de linhagem, o que vem antes, né? De estar junto. E isso faz com que você respeite mais as diferenças, E né? Respeite as atualização, né? pessoas, as crenças, os valores, Sim. né? Então, acho que te torna uma pessoa melhor. Eu acho mais nesse sentido. Vai conhecer, não tem preconceito com nada, sabe? Vai conhecer e vai ouvir, né? Acho que tem isso também, né? Eu acho que é o conselho da Annie Chang, né? Ouça, sem verdades absolutas, sem
Só ouça, não precisa responder, não. Ouve e sente. E troca, né? E joga, né? Faz o teatro. Teatro é jogo, né? Vai jogar. Sim, sensacional. Professora, o conto que eu quero que a senhora conte, e isso eu gosto de ouvir sempre que a senhora começa a contar, é o conto do Laici, que é a história romântica, né? Que eu sou o último romântico da Terra, né? E aí, se tu puder compartilhar um pouco desse conto oriental, te agradeço. O conto do Laici, né? O Laici, ele é um cartãozinho vermelho, né? Que é entregue em várias ocasiões especiais. Dentro do contexto da arte marcial, ele é entregue na cerimônia, então, de entrega da faixa preta, né? Que você entrega o Laici, seja o aluno para o professor, né, para o mestre, ou do mestre também para o aluno, né, um cartãozinho vermelho, ou você também entrega em ocasiões especiais, então, ano novo, casamento, nascimento, né, você entrega esse cartãozinho vermelho e geralmente tem dinheiro, tá? Só no Kung Fu que não é, né? Não é dinheiro, é uma mensagem muito bonita. Verdade. Mas muitos pagamentos também, dentro mesmo do Kung Fu, também eram feitos também no envelopinho vermelho também, né? Com dinheiro. Mas a gente não usa nessa prática agora, nesse contexto. Mas como é que surge, né, essa ideia? Uma das lendas desse papelzinho, desse envelope vermelho, é porque tem uma deusa estava andando aqui na Terra e terminou o tempo dela de passagem na Terra. Ela já tinha que ir embora. E ela estava muito grata por esse tempo todo que ela conviveu aqui com a humanidade. Então, e para ela agradecer ao Deus Supremo por esse tempo que ela esteve aqui na Terra e ter passado por tantas experiências, ela dá o coração de presente, né, para ele. Ela oferece o coração. Então, por isso, né, então o envelope vermelho simboliza esse coração da deusa em homenagem, em gratidão ao Deus Supremo, né? Então, por isso que a gente entrega, né, o discípulo dá para o mestre, porque é ingratidão, né? Você está ao ritual, né? Sim, sim. É uma ação ritual, você entrega, você não diz nada, está em ação o seu pensamento e a sua virtude, né? De gratidão. Então, isso que é muito bonito. Essa história sempre me toca bastante, tanto na questão da simbólica, né? Quanto da gratidão dela de uma deusa, se a gente pegar pelo místico, ser grata por viver no mundo entre seres humanos, no contexto todo que a gente vive, né? E isso me toca profundamente. Então, muito obrigada por dividir nesse episódio. E galera, esse foi mais um episódio do Via Lactoc. Espero que vocês tenham gostado. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Muito obrigado por compartilhar as tuas vivências e experiências com a gente. Me sinto muito grato por esse momento contigo. Eu que agradeço, Lourenço. Foi um prazer. Espero que possa aproveitar um pouquinho aí das palavras, que seja útil aí, ou pelo menos seja uma inspiração poética. Com certeza foi criações. uma inspiração para a gente tocar, principalmente o nosso lado humano e explorar nossas veias artísticas e humanas, né? Muito obrigado, professora. Obrigada. Esse foi mais um episódio do Via Lactoc. Muito obrigado pela presença e até a próxima.